Muitíssimo obrigado pela generosa apresentação. Antes de mais, eu queria começar por uma palavra de gratidão, de agradecimento pelo convite. Estou muito grato ao Sr. Desembargador Federal, Dr. Márcio António Rocha, pelo convite que me é dirigido. Entendo esse convite como um convite institucional que é feito a um juiz da Corte Europeia de Direitos Humanos. Nessa qualidade estou aqui, embora, obviamente, aquilo que vá dizer só me vincula a mim, não vincula à Corte Europeia. Tenho feito um esforço para responder positivamente a todos os pedidos de colaboração dos magistrados brasileiros. Acho que é muito importante estabelecer uma ponte entre o Brasil e a Europa, entre os tribunais e os magistrados brasileiros e os magistrados europeus. E, portanto, tenho aberta a porta da Corte Europeia para todos os magistrados brasileiros. Já recebi mais de 200 magistrados e universitários brasileiros em Estrasburgo. É sempre com um gosto que o faço, porque entendo que é esse também o meu dever de aproximar a magistratura e o judiciário brasileiro dos padrões europeus e da Corte Europeia. Dito isto, o tema que me foi atribuído tem íntima ligação com a atividade que eu já desempenhei no âmbito do Conselho da Europa antes de me tornar juiz da Corte Europeia. Eu colaborei com o Conselho da Europa na qualidade de membro do GRECO. O GRECO é uma sigla que designa o Grupo de Estados contra a Corrupção. É um grupo que o Conselho da Europa criou para fiscalizar a implementação da Convenção Civil e Penal contra a Corrupção do Conselho da Europa. Portugal é parte desta convenção e eu fui escolhido pelo Conselho da Europa como perito para proceder à fiscalização dos Estados obrigados pela Convenção, por essa Convenção. Nessa qualidade, como membro do GRECO, avaliei a situação da Bélgica e avaliei a situação da Bulgária e reportei, fiz um relatório que foi apresentado depois à Assembleia dos Estados-Parte e que foi aprovado pela Assembleia dos Estados-Parte. Entre outros assuntos de que tratava esse relatório, estava precisamente este, que hoje nos reúne. O problema do whistleblower, que nós, em Portugal, temos traduzido à maneira francesa como lançador de alerta, lanceur d'alerte, mas que alguns, entre nós, também em Portugal, preferem traduzir por denunciante. Em Portugal, a palavra denunciante tem um passivo, tem uma história muito negativa, porque está associada, como devem imaginar, aos denunciantes do tempo da PIDE. Portanto, aos colaboradores com a polícia do período salazarista, que eram conhecidos como denunciantes. E, portanto, é mesmo um termo com alguma carga pejorativa e, portanto, alguns dos académicos têm evitado a utilização deste termo denunciante. Para mim, é-me indiferente, o que interessa, de facto, é a realidade de que estamos a tratar, ou seja, do cidadão que, movido por motivos nobres, colabora com as autoridades no sentido de denunciar factos que sejam prejudiciais para o interesse público. Não necessariamente factos ilícitos, não necessariamente factos criminais, mas factos prejudiciais para o interesse público. Colaborei também com a União Europeia, fui perito da União Europeia, da Comissão Europeia, e também a esse propósito me pronunciei sobre matéria atinente a esta realidade. A nível nacional, colaborei com o Governo português e com a Assembleia da República Portuguesa. Não a este propósito, mas em matérias atinentes à lei criminal portuguesa.
Fui responsável pela reforma de 2007, entre outros. Fui um dos responsáveis pela reforma de 2007 do Código Penal e do Código de Processo Penal, em que se discutiu também, entre outras, esta matéria. Por fim, colaborei com o governo alemão, fui perito indicado pela ministra Däubler-Gmelin, a ministra do tempo Schröder, do tempo do primeiro-ministro Schröder, Gerhard Schröder, fui apontado por ela para uma comissão de peritos para a reforma do Código de Processo Penal alemão e, nessa qualidade, prestei apoio ao governo de Bona sobre outras matérias, também paralelas a esta que nos ocupa hoje. Ora bem, é esta experiência, que não é só uma experiência dos livros, mas é também uma experiência prática, que hoje, muito humildemente, quero pôr à vossa disposição. E a começar por referir que a jurisprudência do Tribunal Europeu, da Corte Europeia, é muito rica a este propósito. Ela tem sido construída, como já foi apontado pelo Sr. Desembargador Federal, Dr. Márcio António Rocha, tem sido construída à volta do artigo 10º da Convenção, que prevê a liberdade de expressão. O leading case, o caso fundamental a este propósito, é um caso da Grande Câmara, Guja, ou Guia, contra a República da Moldávia, de 12 de fevereiro de 2008. É nesse caso que a Corte Europeia estabelece os estándares, as regras fundamentais que devem orientar os Estados na formulação de políticas legislativas neste domínio. São 6 as questões que a Corte analisa a este propósito. A primeira é a de saber quais eram os recursos que estavam à disposição do lançador de alerta ou do denunciante. A segunda é a de saber se a informação divulgada serve o interesse geral, serve o interesse público. A terceira é a de saber se a informação divulgada é autêntica, é verídica. A quarta é a de saber se houve um prejuízo causado para alguém ou para alguma instituição como resultado da divulgação da informação. A quinta é de saber se o denunciante ou lançador de alerta estava de boa fé quando divulgou a informação. E a sexta e última questão, colocada na jurisprudência, é a de saber se as sanções aplicadas ao lançador de alerta são proporcionais. Eu vou abordar cada uma destas questões, seguindo esta ordem que indiquei, porque me parece lógica e é também a ordem pelos quais estes problemas foram tratados pela Grande Câmara da Corte Europeia. Comecemos então pelo primeiro problema, que é o de saber se o quadro legal nacional, doméstico, estabelece à disposição das pessoas que tenham conhecimento de factos prejudiciais ao interesse público, se estabelece recursos, meios, para elas divulgarem essa mensagem. Ora bem, o que a Corte diz, muito claramente, é que os Estados têm uma obrigação positiva de criar um quadro legal para que as pessoas possam divulgar este tipo de mensagens. Quer em relação ao setor público, ou seja, funcionários públicos, quer em relação ao setor privado, ou seja, assalariados privados. Portanto, os Estados, todos os Estados que fazem parte do Conselho da Europa, os 47 Estados que fazem parte do Conselho da Europa, têm a obrigação positiva de criar um quadro legal que responda a este imperativo
resultante da jurisprudência de Estrasburgo. Se não o fizerem, os lançadores de alerta, os denunciantes, podem recorrer aos meios necessários e designadamente ao público, à divulgação pública, para tornar conhecido do público em geral a infração, a violação do interesse público de que tenham conhecimento. Ora bem, esta primeira imposição do direito da Convenção veio a ser consagrada por uma resolução da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Portanto, o que sucedeu foi que aquilo que era mera jurisprudência da Corte, hoje é uma recomendação, uma resolução, melhor dito, uma resolução da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, é a resolução 1729 de 2010 da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Devo dizer que, para aqueles que não sejam conhecedores da natureza destas resoluções da Assembleia Parlamentar, trata-se de mera soft law, ou seja, não é binding law, não é direito vinculativo para os Estados, é direito soft, ou seja, direito que se aconselha, que se recomenda, que a Assembleia Parlamentar recomenda aos Estados que adotem. Mas não é binding, não é vinculativo. De qualquer modo, é um direito que são os estándares que são aprovados por uma Assembleia Parlamentar, que tem uma legitimidade política e, portanto, tem uma força política que leva a que os Estados, obviamente, sintam a peer pressure, a pressão dos seus pares, dos outros Estados, para que adotem os mesmos estándares. De acordo com essa resolução, na sequência da jurisprudência fixada pela Corte Europeia, os Estados têm uma obrigação positiva de aprovar lei ou outro instrumento legislativo, não necessariamente lei, mas outro instrumento que tenha dignidade legislativa, por exemplo, decretos-leis ou decretos regulamentares, que permitam a agentes de boa-fé denunciar atos ilícitos, sobretudo violações graves de direitos humanos que afetem a vida, a saúde, a liberdade ou qualquer outro interesse legítimo de cidadãos. E isto, quer essas violações ocorram no setor privado, quer ocorram no setor público. Portanto, aquilo que era jurisprudência foi agora vertido para uma resolução da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, dando especial força política à decisão da Grande Câmara. Podemos sintetizar uma primeira conclusão, podemos referir que, de acordo quer com o parâmetro judiciário da Grande Câmara da Corte, quer com o parâmetro político da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, há uma obrigação de criação de um quadro legal dos Estados-membros do Conselho da Europa. Se não houver essa lei nacional, os agentes podem agir por iniciativa própria e, se necessário, divulgar publicamente para o público em geral as informações de que tenham conhecimento. A este propósito é importante uma decisão da Cour de Cassation, da Corte de Cassação Francesa, que decidiu, em 30 de junho de 2016, pela primeira vez, que, na ausência de quadro legal francês, como era a situação na altura, o despedimento de um lançador de alerta estava atingido de nulidade com base direta no artigo 10º da Convenção e no acórdão que referi, e, portanto, revogou uma decisão da Cour d'appel que tinha mantido o despedimento
deste lançador de alerta. Isto é muito importante por duas razões. Primeiro, porque consagrou como direito nacional aquilo que era direito, uma obrigação de direito internacional, e, portanto, o Estado francês, neste momento, tem, por decisão judiciária, acatou aquilo que era uma obrigação de direito internacional. Mas é particularmente importante esta decisão porque se fundou diretamente no direito da Convenção. Se fundou diretamente no artigo 10º da Convenção. Portanto, reconheceu a eficácia direta do artigo 10º da Convenção no ordenamento jurídico francês. Em alguns países, como por exemplo em Portugal, não se foi tão longe, mas já há jurisprudência que admite, no âmbito do direito penal, por exemplo, no âmbito dos crimes de difamação, que são geralmente imputados aos lançadores de alerta, que pode funcionar uma causa de justificação inominada, não nominada, para obviar a responsabilidade penal do lançador de alerta. Portanto, é uma forma que os juízes encontraram de evitar a responsabilidade penal do lançador de alerta, invocando que eles agiram com base numa causa de justificação não nominada, não designada pelo Código Penal. Portanto, se no direito francês a proteção do direito do lançador de alerta de denunciar foi, no âmbito do direito laboral, do direito trabalhista, alcançada através desta decisão da Cour de Cassation francesa, no direito de outros povos, designadamente no direito português, tem sido utilizado o instrumento das causas de justificação inominadas, não nominadas. O caso Guia, ou Guja, é um caso paradigmático porque se trata de um funcionário do Ministério Público que foi demitido. Ele era o chefe do gabinete de imprensa do Procurador-Geral da Moldávia e foi demitido porque tornou públicas várias correspondências, várias cartas confidenciais entre o Parlamento, entre parlamentares, entre deputados e o Ministério Público, o Procurador-Geral, das quais decorria implicitamente uma tentativa de os deputados em causa do Parlamento influenciarem o curso da Justiça e as decisões do Procurador-Geral em relação a vários agentes da autoridade acusados de abuso de poder. Ora bem, na ausência de quadro legal na República da Moldávia, a Corte Europeia entendeu que era justificada a denúncia feita publicamente por este funcionário do Ministério Público e que a demissão que lhe foi imposta violava o artigo 10º da Convenção Europeia. E, portanto, a circunstância deste funcionário ter, na ausência de um mecanismo previsto na omissão da lei nacional, ter recorrido diretamente à exposição pública destas cartas que ele julgava como revelando atividade imprópria, de influência imprópria sobre o Procurador-Geral. Na ausência deste quadro legal, a Corte admitiu que esta divulgação pública desta informação tinha sido justificada. Num outro caso importante, o caso Einig contra a Alemanha, tratava-se de uma enfermeira assalariada numa empresa de prestação de saúde, de cuidados médicos a idosos, que era controlada integralmente pelo Land de Berlim. Esta enfermeira denunciou a qualidade muito má dos cuidados prestados aos idosos. Denunciou de diversas formas,
tentou fazê-lo primeiro diretamente junto do empregador, da entidade patronal, depois com denúncias às entidades competentes de fiscalização, depois com uma queixa penal, com uma queixa criminal, e na sequência dessa queixa foi demitida pela entidade patronal sem prévio aviso. Recorreu a Estrasburgo e ganhou. Ganhou porque Estrasburgo considerou que esta demissão tinha sido injustificada, dado a circunstância de que esta pessoa tinha tentado, por todos os meios que estavam ao seu alcance, comunicar, transmitir à entidade patronal as suas preocupações relativamente aos cuidados, à natureza muito deficiente dos cuidados médicos prodigados a estes idosos e, portanto, a demissão era manifestamente injustificada e violava o artigo 10º. Um outro caso também muito importante, e eu estou a tentar resumir para vós os casos mais importantes da jurisprudência europeia, diz respeito a um militar dos serviços secretos, o caso Bucur e Thomas, que divulgou numa conferência de imprensa a circunstância de que os serviços secretos estavam a fazer captação ilegal, ilícita, de comunicações telefónicas sem autorização, sem qualquer tipo de autorização judicial das autoridades judiciárias nacionais. Este militar foi condenado em processo penal a 2 anos de prisão com pena suspensa. O Tribunal Europeu considerou que este militar tinha agido de boa fé, tinha tentado comunicar ao seu superior hierárquico que renunciou a qualquer tipo de intervenção, tinha tentado comunicar em seguida a um deputado que o aconselhou a revelar publicamente a informação que tinha, e só depois desse contacto é que ele tomou a iniciativa de revelar os segredos de que tinha conhecimento. Portanto, a primeira conclusão que tiramos é a de que os Estados têm uma obrigação positiva de criar um quadro legal. A segunda conclusão que podemos tirar da jurisprudência é a de que, não havendo quadro legal, as autoridades judiciárias estão habilitadas a, quer por via da interpretação e aplicação direta da Convenção, quer por uma interpretação habilidosa das causas de justificação em direito penal, estão autorizadas a exonerar de responsabilidade o lançador de alerta. A terceira conclusão resultante desta jurisprudência que vos expus é a de que a divulgação deve ser feita inicialmente ao superior hierárquico do funcionário ou do assalariado e só sendo essa primeira tentativa mal sucedida ou não tendo sucesso, se deve prosseguir para uma comunicação ao público. Portanto, primeiro, o lançador de alerta deve esgotar os meios internos, os recursos internos dentro da hierarquia de que faz parte e só depois deve recorrer aos meios públicos, ou seja, à comunicação pública. Também a este propósito é de salientar a Resolução 1729 de 2010 da Assembleia Parlamentar, a que já fiz referência, que consagrou precisamente esta ordem de atuação dos lançadores de alerta, dos denunciantes. Portanto, os denunciantes têm que primeiro recorrer aos meios
dentro da estrutura hierárquica de que fazem parte e só posteriormente devem lançar mão da comunicação pública. Excepcionalmente, a Corte está disposta para aceitar que os funcionários e mesmo os juízes possam denunciar irregularidades imediatamente para o público em geral. E, portanto, não recorram sequer à hierarquia de que fazem parte. Trata-se do caso Skudeshkina contra a Rússia, em que um juiz em funções revelou à imprensa as interferências que o Ministério Público tinha exercido num determinado caso penal pendente e fê-lo sem que tenha primeiro comunicado às entidades superiores hierárquicas. Não obstante isso, a Corte Europeia considerou, por uma maioria escassa, ainda assim, de 4 a 3 juízes, a Corte Europeia considerou que era justificada a conduta desta juíza, a senhora Skudeshkina, dada a gravidade das informações que estavam em causa. Portanto, influência ilícita, ilegítima do Ministério Público sobre um juiz num caso penal pendente. Esta senhora juíza tinha sido expulsa da magistratura, não obstante os 18 anos de magistratura que já levava, e esta sanção tinha sido considerada pelo Tribunal Europeu como uma sanção severíssima, demasiado severa e desproporcional. Podemos, pois, concluir que a Corte, em princípio, exige o esgotamento dos meios internos. Mas, excepcionalmente, quando se trata de uma informação de especialíssimo interesse público e que relate factos particularmente graves, pode até admitir, excepcionalmente, que o lançador de alerta revele diretamente e imediatamente ao público em geral a informação de que tem conhecimento e não esgote os meios internos da hierarquia de que faz parte. Um caso importante em que se discutiu precisamente a ordem pela qual o agente tinha atuado é o caso Marchenko. Trata-se de um professor de uma escola pública que denuncia o diretor da escola por desvio de fundos, alegadamente por desvio de fundos. Esta denúncia foi feita inicialmente no âmbito da hierarquia, não foi bem sucedida. Este professor faz em seguida uma denúncia ao Ministério Público, também sem sucesso. O Ministério Público arquivou a queixa por falta de prova e, finalmente, diante da denúncia mal sucedida por 2 vezes, por 2 tentativas, o Sr. Marchenko faz a denúncia em público. O Tribunal considera que o Sr. Marchenko devia ter esgotado os meios que estavam ao dispor de acordo com a lei processual penal, ou seja, devia ter impugnado o arquivamento da queixa pelo Ministério Público. Porquê? Porque era permitido, era admissível, de acordo com a lei doméstica, com a lei nacional, que ele fizesse uso desse meio de impugnação do arquivamento. Não o terá feito e, portanto, a ordem seguida não foi a correta
devendo, no fundo, este funcionário, antes de recorrer à comunicação pública, devendo esgotar os meios disponíveis de ataque à decisão de arquivamento do Ministério Público. O segundo núcleo de questões que a Corte trata diz respeito à natureza da informação. Ou seja, o que se pergunta é se a informação serve o interesse público. Aqui o tipo de informações que o Tribunal, que a Corte Europeia tem considerado como relevantes para o interesse público são, em regra, informações respeitantes à boa saúde de uma democracia. Por exemplo, o abuso de poder, a corrupção, o tráfico de influência, a independência da magistratura e do judiciário, a separação de poderes, mas também outras que dizem respeito aos interesses mais individualizados dos cidadãos, como, por exemplo, o direito à vida privada, como sucedeu no caso Bucur e Thomas, em que estava em causa a vida privada e, portanto, a privacidade das comunicações telefónicas, indevidamente gravadas pelos serviços secretos, sem autorização judicial. Ou, por exemplo, o direito à prestação de cuidados médicos de qualidade, como estava em causa no caso Ainis contra a Alemanha. Estas informações podem ser relativas quer a atos do Estado, quer a atos de entidades públicas, empresariais ou não empresariais. No caso Ainis tratava-se de uma empresa, mas, por exemplo, no caso Bucur, tratava-se do modo como os serviços secretos atuavam, mas também se pode reportar a atos de entidades privadas. É conhecido o caso Palomo Sánchez contra Espanha, um caso que diz respeito à forma como sindicalistas protestavam através de um cartoon num jornal de uma empresa privada, em que criticavam o diretor de Relações Públicas, de Relações Humanas, da empresa, através de um cartaz, de uma caricatura deste diretor de Relações Humanas, desta empresa, que era altamente ofensivo, porque o retratava numa postura que o associava, digamos, a uma perversidade sexual. Portanto, do que estava em causa aqui era a forma como a informação tinha sido comunicada por estes sindicalistas. Eles visavam, no fundo, criticar a conduta profissional desta pessoa, mas fizeram-no de uma forma que o Tribunal considerou excessiva e difamatória. E, portanto, a Grande Câmara confirmou a decisão dos tribunais espanhóis desfavorável a estes queixosos, a estes sindicalistas queixosos. É importante este caso porque se trata precisamente de um caso em que o Estado não está envolvido, é um caso entre privados, portanto, eficácia horizontal dos direitos previstos na Convenção. A conclusão que podemos tirar desta jurisprudência é, portanto, a de que a natureza da informação que é comunicada pelo lançador de alerta ou pelo denunciante pode reportar-se a atos criminosos, a atos ilegais, mas não criminosos, portanto, atos ilícitos de natureza civil ou administrativa, por exemplo, ou a atos que não são sequer ilegais, como meros disfuncionamentos da administração pública, ou a atos até moralmente, eticamente repreensíveis.
Portanto, não há um requisito de ilegalidade e muito menos de criminalidade ou de criminalização da conduta denunciada. Basta que essa informação tenha interesse por tutelar um interesse público, por tutelar um interesse geral da comunidade. Este entendimento muito amplo da Corte Europeia veio a ser confirmado por uma recomendação desta feita do Comitê de Ministros do Conselho da Europa de 30 de abril de 2014. Portanto, já não temos apenas a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, mas temos agora também o Comitê de Ministros que reuniu os ministros dos negócios estrangeiros dos 47 países membros do Conselho da Europa, a confirmar a jurisprudência muito ampla da Corte Europeia e, portanto, a dar um particular apoio político e uma particular força política a esta jurisprudência muito ampla da Corte Europeia. O terceiro núcleo de questões tratadas pela Corte diz respeito à autenticidade, à veracidade da informação transmitida. Em regra, é esta a jurisprudência da Corte. A informação tem que ser verídica, autêntica. Excepcionalmente, a Corte admite que possa ser transmitida informação que é errónea, que está errada, factualmente errada, se o denunciante tiver tido o cuidado, tiver procurado obter, dentro da medida que lhe foi possível, a informação que pudesse municiar, digamos assim, que pudesse sustentar a comunicação que fez. E, portanto, se ele teve um cuidado de se informar, mas ainda assim obteve uma informação errada, se ele comunicou essa informação errada, esse erro é-lhe perdoado. E, portanto, no fundo, o que se exige é que o denunciante cumpra com um dever mínimo de cuidado de se informar sobre a veracidade da informação que ele pretende comunicar. É de salientar que a jurisprudência distingue aqui entre o funcionário do setor público e o assalariado do setor privado, no sentido de atribuir uma maior liberdade ao assalariado do setor privado do que aquela que atribui ao funcionário do setor público. Com isto quero dizer o seguinte: o dever que se impõe ao funcionário do setor público é maior, é mais exigente do que o dever de se informar, de procurar, o dever de cuidado de se informar, que se impõe ao salariado do setor privado. Esta distinção é discutida, é disputada por alguns juízes do Tribunal Europeu. Há colegas que não aceitam esta distinção e que entendem que o dever deve ser o mesmo. Mas, até agora, a jurisprudência maioritária faz uma distinção entre o funcionário do setor público, impondo-lhe um dever especial, agravado, de se informar em relação à veracidade da informação que ele comunica. Permitam-me que refira agora um caso português. É o caso mais importante que temos na jurisprudência relativa a Portugal. É o caso Soares contra Portugal. Trata-se de um agente da GNR, da Guarda Nacional Republicana, um militar da Guarda Nacional Republicana, que faz uma queixa à Inspeção-Geral da Administração Interna, que é um serviço encarregado de fiscalizar a Guarda Nacional Republicana,
e ele queixa-se de má gestão dos dinheiros públicos pelo seu superior hierárquico. Por um superior hierárquico. Sucede que o fundamento desta informação eram rumores que circulavam entre colegas da Guarda Nacional Republicana. E este guarda da GNR não procurou sequer verificar se havia alguma base factual para estes rumores. Fez a comunicação desencadeou um processo disciplinar contra o visado, contra o superior hierárquico, que acabou por concluir que não havia qualquer fundamento para aquela queixa. Em resposta, o superior hierárquico instaurou um processo de crime que veio a concluir pela responsabilidade penal do denunciante. O denunciante é condenado em Portugal e vem a Estrasburgo dizer que a sua liberdade de expressão tinha sido violada. Não ganhou precisamente porque não teve vencimento de causa, precisamente porque concluiu o Tribunal, por unanimidade, que a queixa que ele dirigiu tinha sido bem dirigida à entidade competente, mas ele tinha baseado a sua queixa em meros rumores, sem ter, no fundo, procedido a qualquer tipo de averiguação mínima que fosse da base factual dos rumores de que ele estava a ser correia de transmissão. E, portanto, o Tribunal, a Corte Europeia, confirmou as decisões, as várias decisões, de primeira e de segunda instância, dos tribunais portugueses. O quarto tipo de questões colocadas pela Corte Europeia diz respeito ao prejuízo causado pela informação. Que tipo de prejuízo é causado? Portanto, no fundo, temos aqui o outro prato da balança. Por um lado, a Corte pondera o interesse público que é servido pela comunicação, mas, por outro lado, a Corte também pondera o prejuízo causado ao visado pela informação. E o prejuízo fundamental que é causado é, obviamente, a presunção de inocência do visado. Porque o visado, obviamente, é presumido inocente e, a partir do momento em que alguém publicamente denuncia um facto criminoso ou um facto ilícito cometido por esta pessoa, ela acaba por, na sua reputação, ver manchada publicamente essa sua reputação. E, portanto, o primeiro prejuízo causado é o prejuízo dos visados pela informação transmitida pelo lançador de alerta. Mas não é só esse prejuízo. Há também o prejuízo causado, por exemplo, para o segredo militar, como aconteceu no caso Bucur. Há também o prejuízo causado para o segredo judicial, como aconteceu no caso Kudesquina. A senhora juíza estava a violar o segredo judicial. Como há vários outros interesses que são, ou que podem ser potencialmente postos em questão pela divulgação de mensagens relativas a serviços de natureza pública confidencial. Portanto, a Corte pondera sempre o peso recíproco dos interesses visados pelo denunciante, os interesses que ele quer proteger, por um lado, mas, por outro lado, dos direitos que a comunicação pode pôr em causa, os danos causados ou potencialmente causados por essa comunicação.
pode chegar a uma conclusão, a Corte, e já chegou, de que nessa ponderação recíproca a balança pesa mais para o lado dos interesses do visado pela comunicação. Foi o que aconteceu no caso espanhol, Paloma Sánchez. A Corte, nesse caso, considerou que não havia violação do artigo 10º pelos tribunais espanhóis. Porquê? Precisamente porque a informação que tinha sido comunicada pelos sindicalistas era relevante, era uma informação que interessaria ao coletivo dos trabalhadores, mas a forma como foi comunicada, através de um cartoon altamente ofensivo, porque punha em causa, digamos, a moralidade e até a própria, digamos, reputação e a imagem pública desta pessoa visada, do diretor de recursos humanos desta empresa. Portanto, a Corte concluiu que este interesse preponderava sobre o interesse que os sindicalistas visavam proteger. Isto leva-me diretamente ao quinto tipo de perguntas que a Corte coloca, que é a de saber se o lançador de alerta ou o denunciante age de boa fé. Atenção que aqui a Corte é muito clara. Muito clara. O denunciante não tem que provar a boa fé. É, ao invés, o Estado que tem que provar a má fé. Portanto, o ónus da prova cabe ao Estado e não ao denunciante. O denunciante é presumido como agindo de boa fé. E é ao Estado que cabe reverter essa presunção e provar que o denunciante age de má fé. Foi isso que a Corte estabeleceu nos casos Kudeshkina e Ainis. Por fim, sexto tipo de questões colocadas, a natureza das sanções. Que tipo de sanções é aplicado e qual a sua gravidade? Em geral, o tipo de sanções aplicadas nestes casos diz respeito ao direito laboral, ao direito trabalhista, e são geralmente sanções muito pesadas. São as sanções mais drásticas, mais draconianas do direito trabalhista, ou seja, admissão sem justa causa, sem pré-aviso do funcionário e mesmo em relação a juízes, o afastamento definitivo da carreira da magistratura, como aconteceu no caso Kudeshkina. Mas além destes efeitos de direito trabalhista, há também efeitos de direito penal, como as condenações. E mesmo condenações leves, em penas leves, por exemplo, em pequenas penas de multa, tem levado a Corte a considerar que há um chilling effect, para usar a expressão em inglês, um chilling effect, ou seja, um efeito dissuasivo que funciona não apenas para aquele funcionário que foi visado pela pena, pela multa, mas também para todos os seus colegas e para todos aqueles que têm conhecimento da pena. E, portanto, este chilling effect, traduzindo literalmente para português, o efeito de congelar, de inibir, o efeito inibidor, ou inibitório, exatamente, da pena, pode ser suficiente para considerar que há uma violação do artigo 10º, em virtude da natureza excessiva da pena. Como tenho vindo a referir, o Comitê de Ministros e a Assembleia Parlamentar deram o seu aval político a esta jurisprudência através das recomendações de 2010 e 2014.
este soft law, esta soft law está disponível na internet, é de fácil acesso. Eu só queria sublinhar 2 ou 3 aspectos da recomendação de 2014, que é a mais recente. A primeira é de que o Comitê de Ministros define o campo de aplicação pessoal de proteção dos denunciantes de uma forma muito ampla, incluindo nela não apenas aqueles que têm relação laboral permanente, mas também aqueles que têm uma mera relação temporal ou apenas ocasional. Por exemplo, os trabalhadores que estão ainda em fase de estágio também são protegidos. Mesmo aqueles trabalhadores que estão numa situação de freelancer também são protegidos. Portanto, não é necessário que haja uma relação laboral permanente com a entidade patronal para que o lançador da alerta seja protegido. Mais ainda, a relação laboral pode até já ter terminado e o trabalhador continua a ser protegido mesmo após o término da relação laboral, quando ele se refere a algum abuso cometido na pendência da relação laboral. E, portanto, a proteção do denunciante verifica-se para além da vigência da relação laboral e mesmo antes do início da relação laboral. Ou seja, a proteção contra qualquer tipo de consequências negativas, retaliação por parte da entidade patronal, pode verificar-se em relação a pessoas que estejam ainda na fase de recrutamento pela entidade patronal, que denunciem algum abuso cometido pela entidade patronal, ou a pessoas que já tenham sido dispensadas pela entidade patronal. Portanto, é, de facto, um entendimento muito amplo que o Comitê de Ministros, na sequência da jurisprudência da Corte, consagrou nesta recomendação de 2014. Também consagrou a regra de que o ónus da prova cabe à entidade patronal. É a entidade patronal que tem que provar a má-fé do lançador da alerta, do denunciante, e, em última instância, os tribunais, a entidade patronal tem que fazer prova diante dos tribunais e, portanto, o Estado tem que provar contra o lançador da alerta que ele agiu de má-fé. E, portanto, não lhe cabe a ele, ao lançador da alerta, provar a sua boa-fé. Por fim, eu queria sublinhar que este direito foi agora vertido muito recentemente, a 16 de abril de 2014, para um regulamento do Parlamento Europeu da União Europeia. Estarão recordados entre a diferença entre o Conselho da Europa e a União Europeia. O Conselho da Europa reúne os 47 países que, depois da Segunda Guerra Mundial, decidiram juntar forças para que a paz reinasse na Europa e fundaram o Conselho da Europa, incluindo toda a Europa de Leste, com exceção da Bielorrússia. A inclusão da Europa de Leste foi, sobretudo, fruto da queda do Muro de Berlim. A União Europeia é uma organização internacional distinta que reúne os 28 países que tem um grau de integração muito maior do que o Conselho da Europa, designadamente integração económica, e que se baseia em hard law e não em soft law, ao contrário do Conselho da Europa. Ora bem, os estándares de soft law do Conselho da Europa foram agora vertidos para hard law, para binding law, para direito vinculativo da União Europeia, em abril deste ano. O Parlamento Europeu da União Europeia consagrou uma proteção muito alargada do whistleblower,
que inclui qualquer violação de direito da União, mas muito em especial fraude fiscal, branqueamento de capitais e violações de proteção de privacidade. Esta proteção inclui, no seu âmbito material, estas infrações. No seu âmbito pessoal, inclui os aprendizes, os trainees, os trabalhadores voluntários, os trabalhadores liberais empregados por conta própria. Portanto, um leque, uma panóplia de trabalhadores que vai muito para além daqueles trabalhadores dos funcionários, dos clássicos funcionários públicos a tempo inteiro. Mas a diretiva europeia do Parlamento impõe que os Estados criem no seu direito interno uma obrigação de as empresas com mais de 50 empregados criarem um mecanismo interno de denúncia. Portanto, todas as empresas com mais de 50 empregados na Europa comunitária vão ter de criar um sistema interno de denúncia que esteja disponível para os seus empregados poderem, através desse canal interno, denunciar abusos das entidades patronais antes de fazerem uso da denúncia pública. Isto sem prejuízo, obviamente, também diz a diretiva, dos canais externos. Portanto, a previsão de um canal interno é uma obrigação que vai resultar da entrada em vigor desta diretiva, sem prejuízo, obviamente, de se estes canais não forem bem-sucedidos, de ficar sempre aberta a possibilidade de recurso à comunicação pública. Muito em particular, esta diretiva de proteção dos whistleblowers prevê até que os whistleblowers beneficiem de apoio psicológico, financeiro e jurídico. Ou seja, o whistleblower, o denunciante, terá, se tiver que entrar numa disputa jurídica, judicial com a sua entidade patronal, poderá beneficiar de apoio financeiro e jurídico se não tiver meios para tanto. Este passo é importante. É importante porquê? Porque em alguns países, como por exemplo a França, ainda não há um quadro legal, as regras resultam de jurisprudência, como referi, da jurisprudência da Cour de Cassation, e a partir do momento em que entrar em vigor esta diretiva, a partir desse momento, os Estados da União Europeia, os 28 Estados da União Europeia, vão ter a obrigação, hard law, binding law, portanto não é um soft law, como a obrigação que resulta, ou como a recomendação que resulta do Conselho da Europa. No caso da União Europeia, trata-se de uma obrigação vinculativa para os Estados e, portanto, este direito vai obrigar os Estados a criar, aqueles Estados que ainda não têm, a criar direito interno que esteja coadunado com a diretiva comunitária. Neste momento, só 10 Estados europeus têm efetivamente um quadro legal que é manifestamente insuficiente para cobrir as obrigações resultantes desta diretiva recentemente aprovada. A Comissão Europeia avalia, num estudo de 2017, entre 5 a 9 mil milhões, ou 5 a 9 mil milhões de euros, o valor
de prejuízo causado pela falta de um quadro legal, sobretudo no combate à corrupção, nos Estados europeus que não têm esse quadro legal. Eu não queria terminar sem antes fazer uma brevíssima referência ao reverso da medalha. É importante proteger os trabalhadores e os assalariados que querem denunciar abusos e irregularidades da entidade patronal, das suas entidades patronais, mas é importante também que se conheça o reverso da medalha. E o reverso da medalha é o de que algumas entidades patronais têm, na Europa, abusado do controlo que exercem sobre os trabalhadores, com vista a verificar se eles cumprem os seus deveres funcionais. O caso paradigmático é o caso Barbulescu contra a Roménia. Do que se tratava era de uma comunicação privada durante o tempo de trabalho, portanto, no local de trabalho, feita por computador entre um trabalhador e a sua namorada. Tratava-se de uma informação muito íntima, que dizia respeito à vida íntima do casal, e a entidade patronal, porque sabia que havia fuga de informação entre os seus trabalhadores para concorrentes, e, portanto, havia trabalhadores que estavam a fornecer segredos comerciais a concorrentes, resolveu controlar secretamente a informação que circulava nos computadores da empresa. E detectou esta informação, abriu lançou um processo disciplinar contra este funcionário e veio a despedir este funcionário. Na pendência do processo, tornou pública a informação, as comunicações que o funcionário tinha trocado com a sua namorada, que eram altamente íntimas, que diziam respeito à vida sexual do casal. Ora bem, a decisão foi confirmada pelas mais altas instâncias, a decisão de despedimento foi confirmada pelas mais altas instâncias romenas, foi em primeira instância na Câmara de 7 juízes, votada por 6-1, a favor da decisão dos tribunais das Cortes Romenas, e, portanto, confirmando novamente o despedimento. Devo-vos dizer que o único juiz decidente fui eu próprio, e fui eu próprio por esta razão, porque eu entendi que os trabalhadores não perdem o direito à privacidade, mesmo no local de trabalho, mesmo na hora em que estão a trabalhar e mesmo quando utilizam instrumentos de trabalho da entidade patronal, como era o caso do Sr. Barbulescu. E, sobretudo, não perdem a privacidade quando se trata de informações altamente íntimas, como aquelas de que se tratava neste caso. Não havia necessidade nenhuma no processo disciplinar de tornar conhecidas dos colegas aquelas informações e, portanto, havia claramente um propósito da entidade patronal de humilhar este trabalhador. E, portanto, de castigá-lo através da humilhação diante dos colegas. O trabalhador não se deu por contente, recorreu para a Grande Câmara e devo-vos dizer que a Grande Câmara reverteu a decisão e acabou por decidir a favor do requerente e contra as decisões nacionais e, portanto, contra o despedimento. Eu fiquei particularmente satisfeito pela circunstância de que esta decisão teve muita visibilidade em toda a Europa e foi considerada como um landmark case no sentido da proteção da privacidade dos trabalhadores. É um tema muito discutido hoje na Europa
que tipo de privacidade têm os trabalhadores, que tipo de privacidade podem invocar fora do local de trabalho. Por exemplo, os trabalhadores podem ter blogs em que criticam a sua entidade patronal, podem ter blogs em que criticam a política da sua entidade patronal, podem ter uma vida ativa na internet em que se referem a outros colegas de trabalho de forma, digamos, mais agressiva. Tudo isto são questões que estão em cima da mesa e que estão neste momento a ser discutidas. Este caso é particularmente importante porque é o outro reverso da medalha. É verdade que os trabalhadores têm o direito de denunciar, mas também têm o direito, e isso é muito importante, de ver protegida a sua intimidade e a sua privacidade. E, portanto, são estes direitos que, neste momento, são os mais discutidos na jurisprudência da Corte Europeia. Eu quis trazer-vos aqui, numa síntese brevíssima da jurisprudência, aquilo que é, digamos, o contributo da Corte Europeia para esta discussão, que é uma discussão, como já dei a entender, uma discussão que não é apenas uma discussão jurídica, mas é também uma discussão política, que está a envolver os políticos europeus na Assembleia Parlamentar, no Comitê de Ministros e agora, por último, no Parlamento Europeu da União Europeia. E, portanto, é uma discussão que vai continuar, seguramente, mas que teve agora um marco histórico crucial, que é transformar aquilo que são os estándares da Corte Europeia em binding law para 28 Estados-membros da União Europeia. Portanto, dentro de menos de 2 anos, que é o período que os Estados têm para transformar a diretiva em direito ordinário nacional, dentro de menos de 2 anos, os 28 Estados-membros terão de ter um quadro legal conforme com a diretiva. Se não tiverem, arriscam-se a ter uma ação por incumprimento lançada pela Comissão Europeia diante do Tribunal, não o Tribunal de Estrasburgo, mas o Tribunal do Luxemburgo, que é o Tribunal da União Europeia. É muito importante porque passámos o bojador, como se costuma dizer em português. Passámos o bojador porque deixámos o campo da soft law para passar para a hard law. E, portanto, já estamos num outro domínio. Estamos no domínio do direito internacional vinculativo para os Estados. Neste momento são só 28 Estados, mas o próximo passo é, de facto, alargar o âmbito destes Estados vinculados por este direito, de modo a que se possa providenciar a máxima proteção possível a estes lançadores de alerta, a estes denunciantes, quando atuam de acordo com aqueles critérios que foram fixados pela jurisprudência europeia. São critérios muito, eu diria, liberais, porque precisamente têm como objetivo fundamental a proteção do interesse público. É essa, digamos, é essa bandeira que a Corte Europeia ergue. Este é um instrumento fundamental de proteção do interesse público e, portanto, os Estados são chamados agora, através dos seus órgãos legislativos competentes, a proceder o mais rapidamente possível, dentro do prazo de 2 anos, à implementação da diretiva comunitária e à criação do quadro legal compatível com as suas obrigações internacionais. Muito obrigado pela vossa atenção, fico ao vosso dispor.